Boa noite, meus amigos. Muito bom revê-los depois desse final de semana, friozinho, chuva, né? A gente pede a Deus que todos, né, que de alguma forma sofreram algumas consequências, né, dessa chuva. A gente sabe que o Rio de Janeiro é bem complicado para isso, então que hoje as nossas vibrações sejam a favor dessas famílias, de todas as pessoas que estejam passando por alguma situação difícil, né, como tem sido nos últimos tempos. Então, nós pedimos aos nossos amigos espirituais para nos auxiliar e auxiliar a nossa querida Regina Souza, que está aí pela segunda vez fazendo a contribuição, né, com o nosso estudo, e hoje ela vai falar de caridade moral, caridade material e caridade moral, né, o nosso estudo do Evangelho, capítulo 13, itens 9 e 10. Então, a todos que depois acessarão o nosso canal, a nossa página no Facebook, né, para assistir o nosso estudo, também o nosso muito boa noite. Nós vamos iniciar com uma canção e em seguida a prece com a nossa querida Maria Regina. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, filho, irmão celeste, ó Mestre. A caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, filho, irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Quão felizes somos todos nós, Jesus querido. Após uma canção que nos toca o coração, que fala em virtude, que fala em amor, que fala em família, que nós possamos, nesse momento, todos, numa só vibração, te agradecer por esse momento e também, Jesus amado, e a todos os nossos amigos espirituais que sempre estão nos amparando, nos ajudando, nos intuindo, que nesta noite nós possamos continuarmos assim, nesse carinho, nesse enlevo, nesse amor entre todos nós que aqui estamos, que Regina também
possa dar a sua mensagem da caridade e que ela resplandeça em luz para tantos outros lares necessitados dessa vibração também da caridade, do amor, da paz. Agradeço a cada um que aqui se faz presente, com a certeza, Jesus amado, que são criaturas muito queridas, irmãos de coração e alma, e que nessa noite resplandeça a tua luz entre todos nós, que a tua paz, a tua benevolência, a tua misericórdia possa estar sempre entre todos nós. E que se aqui estamos com o coração voltados para a lição da noite, nós possamos também pensar em todas as outras famílias que ainda não te conheceram, mas que elas possam receber o teu reflexo de amor e de luz. Muito obrigada a todos, e a Regina querida, que fará a lição da noite, toda a minha gratidão também, e meu abraço de carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Maria Regina. E agora é com você, Regina Souza. Hoje é um festival de Regina, duas Reginas maravilhosas, que a gente possa contribuir com o seu estudo. Conte conosco, Regina Souza, e nós estamos aqui para aprender com você. Então, vai ser possível mostrar os slides? Sim, estamos aguardando você pedir. Posso Então, já compartilhar? Já pode começar a exibir os slides na tela, por gentileza? Tudo bem. Agradeço a presença de todos e todas. Nesse nosso momento de mudança planetária, né, nós começamos hoje, né, para fazer um breve estudo sobre a caridade material e a caridade moral. Pode passar para o próximo, Jaqueline? Sim, só um minutinho. E a escolha da música para o dia de hoje é porque tudo de melhor que nós pudermos aprender e melhorar em nós, do ponto de vista espiritual, vai reverberar justamente nessa família universal, porque o objetivo, né, do nosso crescimento, principalmente o nosso crescimento moral, é justamente promover a nossa condição espiritual, e isso quem serão as testemunhas, né, desse crescimento moral nosso. O Júlio levantou a mão, você, assim que achar que deve, ele gostaria de falar, e também a Tereza. Boa noite, Regina, boa noite a todos. É importante, né, a gente ressaltar a importância desse tema, a importância da caridade moral. E eu queria trazer uma situação. Eu acho que nessa existência eu vim assim muito obrigatoriamente, muito compulsoriamente, não fadada a desenvolver, mas fadada a exercitar. Eu chego a pensar que em existências passadas eu tinha muita dificuldade de levar um desaforo para casa, de ouvir uma gracinha, um negócio, e não responder à altura, em ser reativo, né? Refratário em determinadas situações. E nessa existência, eu me vejo muito... mesmo antes de conhecer a doutrina, eu já achava mais interessante, não que fosse por bondade minha, não, porque, como eu disse, uma coisa que eu sou compelido a fazer. Eu não sou muito dado a reagir diante de determinadas situações.
Observem que eu já estou bem cascudo, 65, então já passei por uma série de situações que exigiriam de mim uma reação, exigiria de mim uma resposta, em que eu consegui me calar. Mas, assim, em muitas situações eu me calei, até diria por vaidade, em outras situações por achar que era melhor calar. Então, de fato, é um exercício que exige muito da gente em determinadas situações. Vejam só para a gente não monopolizar a palavra, eu estou falando lá sobre a soberba, e uma das facetas da soberba que nós trouxemos é o preconceito. Né? E por conta de preconceito no nosso país, o preconceito é estrutural, nós sabemos disso, né? Eu tive que exercitar muito essa questão da caridade moral, mas é uma coisa que eu trouxe para fazer inconscientemente. A doutrina espírita é que começou a me mostrar o bom de ter essa postura, que eu já exercia inconscientemente, não por ser bonzinho, não. Não por ser bonzinho, mas talvez por obrigação, por estar comprometido em fazer, entendeu? Tenho dito. Entendi. Pode passar o próximo slide, por gentileza, Jaqueline? Falta a Tereza. Depois que a Tereza fizer as considerações. Ok. Tereza, por favor. Na verdade, nós estamos fazendo um estudo sobre a questão da caridade material e a caridade moral, e eu lia, né? Eu lia ontem sobre a questão da riqueza no Evangelho, que está muito ligada à questão muitas vezes, né, ligada à questão da caridade material. E Jesus e o Evangelho dizia lá que se a riqueza não fosse um fator importante, né, Deus não teria dado-nos a oportunidade, a riqueza, né? Então, eu falo nisso porque é bom a gente lembrar a caridade, como você mesmo falou no início, a caridade moral é uma caridade muito importante, se não for a primeira, né? Porque ela tem uma importância muito grande. Mas a caridade material, ela tem o seu grande valor, né? Nós necessitamos, né? Muitas vezes, tem pessoas que, antes da caridade moral, antes da gente dar o ombro para chorar, né, é preciso, muitas vezes, alimentar o estômago. Né? Então, eu digo que a gente tendo ou não condição, me lembrei do óbolo da viúva, que também foi um estudo nosso, né, que a gente possa dividir, né, os nossos recursos, seja ele maiores ou menores, né, executando a questão da caridade material, porque ela é muito importante para aquelas pessoas que necessitam. Né? E quanto a questão da caridade moral, como o Júlio falou, ele tocou num assunto e eu me lembrei de mim também, eu me lembrei muito de mim, a idade vai trabalhando dentro da gente essa questão, né? Quando a gente é muito novo, a gente não leva desaforo para casa, realmente, não engole os chamados sapos, né? E quando a gente já está cascuda na idade, não vou falar nem na questão da doutrina, né? A gente percebe que a gente silencia mais, a gente passa a ouvir mais e a silenciar, e realmente botar a água, né? A água da caridade, né? Da paz na boca, a aguinha da paz na boca. Por quê? Porque é como o Júlio falou, não é que nós sejamos bons, mas é porque a gente quer trabalhar isso dentro da gente. Então, a gente está comprometido com essa melhora moral, com essa melhora espiritual. Então, a gente segura, retém, né? E não adoece.
a gente trabalha aquilo ali para poder a gente não adoecer, claro, a gente ressignificar, tenho dito. Obrigada. Regina, você vai continuar a comentar essa página ou já passa para a próxima? Pode passar. Eu concordo muito com o Júlio Filho quando ele fala sobre essa questão da realidade que ele trouxe, né, a respeito dele próprio. Eu sinto essa cobrança reencarnatória também na minha vida, no sentido de domesticar o orgulho pessoal, né? Mas, assim como a Teresa colocou, a idade ajuda, eu também percebo isso. Mas, fundamentalmente, todo o chamado que a doutrina traz para a gente no sentido de abaixar o orgulho e repensar determinadas coisas, como a Teresa falou, ressignificar determinadas coisas, colaboram bastante. E eu devo muito à minha Santa Mãezinha, porque ela dizia muito assim, ela usava o seguinte verbo: releve, minha filha, releve. O relevar, eu aprendi com a minha mãe o significado do relevar. Hoje eu entendo como sendo a caridade moral, que nessa condição em que eu me encontro é um caminho muito interessante de busca, de crescimento, de aprimoramento espiritual, e eu espero que seja o de vocês também. A gente sempre pensa em quais são os objetivos, né, de um estudo como esse. Acho que vocês já entenderam, né? Esclarecer acerca da caridade material e da caridade moral, né? Perceber quais são os aspectos de uma e da outra, e por que a segunda, que é a caridade moral, é mais difícil que a primeira, todavia é a mais meritória. É aquela que mais nos dá condição de trabalhar o nosso interior, né? Pensando no outro, pensando no bem-estar do outro, já que também se manifesta como sendo uma forma de caridade, né? E aqui fala de exemplificar. E aí eu agradeço se todos os presentes me ajudarem com os seus exemplos de quando é que cada um precisou usar um tipo de caridade, ou outro tipo de caridade. Eu vou dar apenas alguns exemplos, né, pessoais, que eu acho que é mais fácil a gente falar da gente, né, do que daqueles que nos cercam, porque acho que ninguém nos conhece melhor do que a nós mesmos, e aí fica mais fácil falar de nós, de quais foram as nossas impressões, no que diz respeito a dar exemplos sobre como é que na nossa caminhada, na caminhada de cada um, nós conseguimos lidar com a questão material e moral. Pode passar, Jaqueline, por gentileza? Se não tiver claro para vocês, por favor, podem dirigir perguntas. Esse item que fala das concessões fala de dar a quem te pedir e não desviar daquele que quiser que emprestes. E aí nós, né, digo nós, não me referindo diretamente a nenhum dos presentes, mas nós, enquanto família universal, nós, viventes aqui na Terra, temos algumas resistências em relação a emprestar, né? Porque nós ainda estamos muito apegados ao que é de material, aquilo que nos cerca, aquilo que fomos nós que compramos, ou então aquilo que veio do esforço do nosso trabalho, ou então aquilo que nós consideramos propriedade privada nossa, e aí o dar se torna um problema para muitos de nós aqui no planeta Terra. O emprestar também. Mas essas palavras são de Jesus. Ninguém menos do que o nosso guia e mentor espiritual aqui do planeta Terra, né? E essa mensagem fala de amar, né? De necessariamente mostrar o amor ao próximo dessa forma. Ou seja, não há maneira melhor de exercermos esse amor ao próximo sem praticar a caridade, né? Direcionada ao nosso próximo, direcionando esses nossos deveres morais
para os próximos que nos cercam, já que para nós é tão importante essa máxima de que fora da caridade não há salvação. E muito mais do que salvar a minha alma, hoje eu penso em sair do meu invólucro material numa condição melhor do que quando cheguei, né? E aí eu acredito que, por mais que seja difícil, por mais que toda a história, todas as influências do meio nos coloquem numa condição assim de valorizar aquilo que de material nos cerca, né, e que parece nos pertencer num primeiro momento, e felizmente a vida, a idade, os acontecimentos, a maturidade nos mostra que nada do que é material e que nós acreditamos que nos pertença de fato é nosso, né? A doutrina nos mostra que só é nosso aquilo que nós somos, aquilo que nós tentamos fazer de nós mesmos. Pode passar, por gentileza? Tereza está aguardando para falar, Regina. Sim, Tereza, por favor. Enquanto você falava, eu tentei aqui fazer uma ligação na questão material e na questão moral. Quando a gente fala de dar, né, fazer a caridade material, a gente está falando basicamente em dar recursos, né? A gente dá recursos a alguém, recursos, coisas materiais, né? Como a coisa já está sendo falada. Mas quando você fala sobre caridade moral, você fala em tempo, né? Porque a caridade moral você precisa doar de você, na verdade, é o tempo. É o tempo para você dar o ouvido, é o tempo para você dar o ombro, é o seu tempo para você orar pelaquela pessoa, né? Então, a gente percebe isso, que a caridade moral, recursos, né? Coisas materiais. E a caridade moral, a questão do tempo. A caridade moral, material, quando fala de recursos, né, é muito prático você abrir mão de um recurso que você tem material e doar. Né? Comprar uma coisa, está precisando de digamos assim, exemplificando, uma cesta básica. Você vai lá, compra uma cesta básica, faz uma doação. Né? Mas quando você fala de doar, de desapegar, né, de alguma coisa que é seu, né, eu acho que pesa mais. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Né? Se eu quiser digamos assim, dar uma mensagem através de um livro para alguém, para mim, vai ser muito mais prático eu comprar um livro e dar para aquela pessoa do que eu pegar um livro da minha biblioteca e dar para aquela pessoa. Né? Então, quer dizer, eu tenho essa dificuldade de desapegar para doar, né? De alguma forma, fazer uma caridade. Né? Quer dizer, o apego ainda está muito presente. Então, ainda bem que sobra um pouquinho do tempo, né? Que já que a gente tem esse apego material, né? Assim, pelas nossas coisas, porque você falou, quando você falou as nossas coisas, eu me lembrei dos CDs dos meus livros, então eu já fiquei assim, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas o tempo, né, é uma coisa assim muito mais importante para você dar, é quando você trabalha a questão da caridade moral. Podemos passar de slide? Não, falta eu, que pressa é essa, Regina? Por favor. Não, Regina, eu serei muito breve. É que quando você falava, me veio aqui, né, uma intuição que eu não poderia deixar de passar aqui, até que de repente vai estimular mais a participação. O que acontece? Você estava falando da questão
dos recursos materiais, né? Que a Teresa também pegou uma carona. E aí eu recebi a intuição de que, de fato, a doutrina nos ensina, como você mesmo disse, que os recursos materiais, todos eles, todos, sem exceção, são depósitos que a providência divina que são depositados a nós pela providência divina. Não é? Na verdade, nós só possuímos aquilo que nós levaremos daqui quando partirmos dessa para outra. E o que a gente leva quando a gente parte desta para outra? E aí eu comecei a pensar aqui nos exemplos, mas só me veio o conhecimento adquirido. Né? Isso a gente vai levar. As lágrimas que nós enxugamos. Não é? O bem, a caridade que está ali no slide, né? A caridade que nós praticamos, mas, na verdade, não a caridade que nós praticamos, mas aquele sentimento bom da pessoa que foi beneficiária do nosso gesto, esse sentimento bom que essa vibração boa que essa pessoa direcionou para nós. Isso sabe, essas coisas imateriais que a gente vai levar, é o que de fato nós possuímos. Eu acho que assim, um dos pontos mais culminante, mais elevado, mais desse nosso estudo está nessa questão. O que você acha, Regina? Sem dúvida nenhuma, Júlio Filho. Aquilo que de melhor que nós conseguimos fazer de nós mesmos é, sem dúvida, justamente essa elevação de alma, essa capacidade de retornar para a pátria espiritual e chegar lá e encontrar espíritos agradecidos pelo bem que nós conseguimos fazer por eles, né? O Evangelho ele dá exemplo sobre isso, sem dúvida nenhuma. Então, aqui a gente recebe muitas orientações, né? Essa bibliografia que eu estudei para estar conosco, falando nesse momento, ela fala muito sobre o nosso agir no corpo terrestre, né? Meditando em relação a esses talentos justamente que nos foram confiados pela divindade maior. E fala sobre esse trechinho de quantas pessoas importantes, né, consideradas importantes no passado, missionários, religiosos, criadores do pensamento, pessoas que deixaram sua marca na história. Todavia, quando o momento do desencarne chegou para cada um deles, o que foi cobrado é aquilo que de melhor eles deixaram como herança moral. Eu acho que quando a gente escuta a mãe da gente falando, olha, você vai prestar contas quando chegar no céu, a gente ouve isso quando é criança, ela está falando justamente desse patrimônio moral, que é o que nós precisamos fazer crescer, e esses são os talentos que Jesus falava, né, na parábola, e que nós precisamos usar da melhor forma, porque nós somos, sim, Júlio Filho, somente usufrutuários, somente administradores, mas o que quer que nos tenha sido dado em termos de recursos materiais, nós prestaremos conta, né, de como utilizamos. E o finalzinho dessa mensagem nos fala, nos pede, né, nos solicita a fazer hoje algo melhor do que ontem, nos domínios do bem, para que o bem nos favoreça, porque tudo é empréstimo. E quanto mais cedo cada um de nós percebermos o quanto nós não somos donos de nada material de maneira definitiva, é que fica mais fácil, conforme a Teresa falou, praticar o desapego material e partir na direção, né, da caridade moral com um pouco mais de força de vontade. Teresa? Acho que a Teresa... Isso que você falou, Regina, né, nos toca profundamente, né, na noite de hoje, e nos faz sentir vergonha até
do quanto nós somos apegados às questões materiais e o quanto nós temos que trabalhar dentro de nós isso, né? Porque realmente, se hoje eu for dormir e não acordar amanhã, né? Nada disso que eu tenho aqui vai me ser útil, a não ser, como o Júlio falou, o conhecimento adquirido, né, que é o meu patrimônio, e isso fica, né, comigo, e toda e qualquer ação boa que eu possa ter efetuado. Fora isso, mais nada. Né? E isso nos faz pensar na noite de hoje, né? Nos faz ir para a cama hoje à noite, né? Pensando, né? nessa questão do desapegar, né? Ou seja, fazer só uso dessas coisas que a gente tem, né? E não acumular, né? Porque a própria pandemia nos deu uma grande lição, né? Eu e a e ela nos ensinou que, às vezes, muitas vezes, a gente precisa só de dois pares de sapato, né? E algumas mudas de roupa, porque a gente vai chegar em casa, vai lavar todo dia, no outro dia pode pegar a lavada de novo e usar, quer dizer, ou seja, a gente nos fez essa pandemia trabalhar essa questão, né, dos excessos, né? E isso nos leva hoje meditando para o dia de amanhã. Obrigada. Regina, antes de mudar de página, depois a Valna também quer falar, eu fico pensando também, né, para a gente não ser extremista, né, quando a gente fala de ver o que é realmente necessário, viver com aquilo que é necessário. Eu tenho algumas amigas, né, que tem muito esse lema assim, é hoje só, eu vou gastar tudo que eu tenho hoje, amanhã Deus vai dar, né? Para a gente pensar. Eu fiquei uma vez me pegando, né, pensando sobre essa questão. Será que eu sou assim, penso tanto no futuro, né, e deveria ser mais liberal hoje, né, não me preocupar tanto em reservas, né? Aí eu já não vou nem falar da questão da avareza, porque não me enquadrei nesses, né, aquele estudo, né, que a gente fez com o Marcelo. Não acho que seja questão da avareza, mas ser um tanto quanto previdente. Por que eu estou falando isso? Porque o viver hoje, conforme essa minha amiga falava para mim naquela época, o depois está lamentando porque precisa de um pouquinho e não guardou, não tem para as necessidades básicas, né? Não tem, né, básicas, mas uma emergência, vamos dizer assim, que apareça, e está sempre contando com os outros. Então, a gente, claro, tem que ser, sim, mais desapegado, né? Sem esses excessos, que a gente sabe que a gente, às vezes, tem coisas desnecessárias, né? Comete excessos, sim, mas que a gente não seja imprevidente, que a gente não seja, né, negligente com a própria saúde, com a própria vida, né? Enfim, de uma forma assim básica, né? Vamos dizer. Tá? Só a minha contribuição. A Valna está aguardando para falar. Valna, por favor. Sua contribuição. Boa noite. A questão do desapego é realmente difícil, eu acho que para todos nós, né? Desapego. Mas a gente tem que estar com atenção que quando a gente está desapegando e doando alguma coisa, é a caridade que a gente está fazendo conosco mesmo, né? Porque quando a gente está doando, então a gente está se desapegando, a gente está treinando como deve ser feito para a gente se desligar cada vez mais daqui. Então, é a caridade que a gente faz para a gente mesmo. Os nossos amigos espirituais, Jesus, que está sempre presente em nossas vidas, ficam apresentando situações para que a gente possa fazer esse exercício. Então, ao mesmo tempo que a gente está ajudando o nosso próximo, ou
numa doação de roupa ou de qualquer gênero alimentício, ou até de uma palavra de conforto, né? A gente ficar atenta a isso também, a gente está fazendo a caridade para a gente mesmo, não é isso mesmo? Então, a gente tem que estar atento. Quando está na rua ou vê alguém assim, às vezes, numa praça, muito pensativa, a gente não está pedindo nada. Mas se a gente puder, se a gente não quiser se aproximar, a gente elevar o pensamento para aquela pessoa e fazer até um pensamento mesmo assim, né? Meu irmão, se você estiver passando por alguma coisa, siga em frente, né? Trabalhe mesmo, Jesus vai te ajudar mentalmente. Se você puder se aproximar, pode até falar alguma coisa. Está passando por algum problema? Está tão pensativo? Passei agora, achei vocês tão pensativos. Se a gente tiver essa oportunidade de falar alguma coisa, a gente fala. Se não, a gente fica de longe e ajuda mentalmente. Já é uma caridade também. Mas é uma caridade para a gente mesmo, né? Isso é verdade. A gente faz ao outro, a gente recebe no ato para a gente. Que Jesus continue nos abençoando e que a gente possa observar ao nosso redor o que está acontecendo, ficar atento, né? Às pessoas que nos cercam, aos amigos, aos parentes. E o que puder doar de material, o material acho que é mais difícil mesmo, não sei porquê, mas é. A gente quer doar uma roupa, mas essa aqui ainda vai servir, fica naquela coisa e não serve para ninguém, nem para você próprio. Então, a gente tem que se desapegando, é a lição mesmo que a gente tem que aprender. Obrigada, gente. Concordo muito com você, Valna. O que você disse é treino para a vida espiritual futura, né? O desapegar é um treino que a gente vai fazendo enquanto está aqui encarnado, e esse treino é lição nossa, é patrimônio moral nosso. E se a gente aprende a lição, ela fica conosco e ela vai balizar, né, nossas formas de pensamento dali por diante. Eu concordo muito com a Jaqueline também em relação à questão da precaução e da previdência, em relação à avareza e à sovinice, porque é muito mais do que treinar, é treinar bom senso mesmo, né? É treinar bom senso não só no uso de recursos materiais, mas também treinar esse pensamento da responsabilidade, né, no uso dos recursos que temos e que podemos não ter lá na frente. Nessa mensagem que fala sobre a intimidade doméstica, a gente é convidado a pensar sobre os irmãos, os pequeninos, né, os mais humildes, as pessoas sem tantos recursos, e que precisam mais ainda, né, dessa caridade moral da nossa parte. Jesus ele traz no Evangelho de Mateus justamente essa mensagem. Em verdade vos digo que quando fizeste a um só de meus pequeninos irmãos, é como se fosse feito aquele bem ao próprio Jesus. E é dessa maneira que ele entende. Ele toma para si, né, de bom grado, todo o bem que nós fazemos aos nossos irmãos, porque é, de fato, a forma melhor que nós temos, não só de agradá-lo, como também de entendermos esse amor ao próximo. E aí toda a moral de Jesus se resume na caridade, né, na humildade, mas também nessas virtudes que nos fazem diferentes e melhores do que somos hoje, né? Tanto mais esforços que possamos envidar na tentativa de nos afastar do orgulho e do egoísmo e nos aproximar desse bem, mesmo que seja um bem realizado do ponto de vista do pensamento, das palavras, né? Do desejar o bem ao próximo. O exemplo é maravilhoso, né? Que é a história do bom samaritano, que já foi trabalhada aqui em algum momento, né, atrás, na live anterior que eu fiz, e também já foi citada por outros colegas. Então, assim, não tem exemplo melhor do que essa do viajante que
né, se lança ao bem, à preocupação, ao abastecimento do bem-estar do ser humano que ele encontra no caminho, mesmo não conhecendo em absoluto, e não tem, talvez, exemplo tão bem colocado quanto esse do bom samaritano, para que a gente possa pensar a questão da caridade material e realizada junto com a caridade moral, né? Então, justamente dentro das nossas casas, nós também podemos realizar essa caridade material e moral, né? Né, quando a gente pensa a respeito disso, é que nós encontramos talvez os nossos maiores desafios, porque me parece que fica mais fácil você exercer a caridade moral fora da nossa casa, daqueles que estão dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, que é diário, que é constante, e a caridade moral dentro da nossa família, muitas das vezes, pode ser mais difícil de ser realizada, porque ela exige de nós, exige realmente de nós. E aí eu queria até saber de vocês como é que é essa questão de realizar a caridade moral dentro da família, dentro daqueles irmãos que estão, né, dando um pouco mais de trabalho para a gente, em termos de paciência, em termos de tolerância, em termos de abnegação, não é verdade? Alguém quer se colocar? Eu tenho um exemplo, Regina. Eu tenho 5 irmãos, né? Homens mesmo. Só eu de menina. E tenho um com mais dificuldade, né, de se acertar no mundo. Ele já tem 43 anos, mas ainda não se encontrou, sabe? E vem dando assim bastante trabalho, deixando minha mãe muito preocupada. Já passou por vários percalços, mas ainda não despertou, né? Vamos dizer assim. E eu estava até falando outro dia com o Júlio sobre isso. Falei, meu Deus, eu precisava me aproximar mais dele, sabe? De oferecer mais. E a questão não é mais o auxílio material. Ele precisava desse despertamento para um propósito. Até lembrei do estudo da Patrícia, a questão do propósito, né? Ele não tem um propósito na vida. E eu tenho mais facilidade de me aproximar de pessoas de fora do que dele, né? Por conta de toda a dificuldade dele também, de ser tão refratário, né, às coisas que se falam, aos conselhos que se dão. Então, eu acabo me mantendo mais distante, né? E eu fico pensando muito e agindo pouco, né? Então, eu tenho assim, tenho pensado muito sobre isso e visto a minha ausência, vamos dizer assim, na vida dele, que poderia ser um pouco melhor, né? Tenho pensado muito nisso. É realmente muito mais difícil com os nossos, né, de casa, da família, do que com outros que estão fora da nossa família sanguínea, né? Então, é bem complicado, realmente. Verdade. Muito verdade, Jaqueline. Muito verdade. Todavia, os desafios concretos são aqueles que nós temos dentro da família, né? O Júlio está levantando a mão. Júlio vai fazer uma fala? É uma observação rápida. Eu estava me lembrando aqui, enquanto se tocava, né, na questão, uma passagem do Evangelho, quando Jesus expulsa aquela legião de espíritos maus que atormentava aquele homem, e que, por conta desse processo aí que ele estava passando, possessão mesmo, né, que ele estava passando, ele fica tão agradecido. Aliás, por conta do processo que ele estava passando, ele era até chamado de o endemoniado, né? E quando Jesus, então, expulsa aqueles espíritos, e segundo lá as Escrituras, esses espíritos vão para uma vara de porcos, esses porcos caem lá no precipício e tudo mais, e o homem fica livre, ele ficou tão agradecido que ele se propôs a seguir Jesus. E aí Jesus
o proíbe de segui-lo, né? Não permite que ele siga e determina que ele vá para casa, para junto dos seus, e que ele, então, fale de tudo aquilo que aconteceu, de todas aquelas coisas boas que ele foi, do benefício que ele recebeu com os seus familiares, com o seu próximo mais próximo. Isso é uma lição de Jesus muito profunda, que pode ser aplicada em várias situações. E no nosso caso aqui, né, o quanto nós precisamos voltar o nosso olhar, né, e aquilo que a gente aprende no que se refere a virtudes, desenvolver paciência, tolerância, resiliência, todas aquelas coisas que a gente aprendeu no estudo do Sermão da Montanha, por exemplo, o quanto nós precisamos canalizar isto para o nosso próximo mais próximo, para aqueles que estão ali vivenciando conosco. Nós fizemos um trabalho sobre isso, né? Da importância de vivenciar as virtudes que nós estamos assimilando, primeiramente, com o nosso próximo mais próximo. Melhor dizendo, dentro do nosso lar mesmo, né? Ali acho que é o melhor lugar para exercitar. A gente pensa, muitas vezes, que o melhor lugar para exercitar aquilo que a gente aprende é na casa espírita, com aqueles espíritos que são afins, né? E ali só tem pessoas afins e são pessoas que saiu daquele espaço, nós não vamos mais ter contato, então fica muito fácil. Mas com aquelas pessoas que estão cotidianamente conosco, ali é difícil, ali é o momento desse exercício pleno. É só para a gente pensar, refletir, tenho dito. Verdade. Então, esse acho que a gente pode passar também, porque a gente já falou, né, da questão da família, né, e da caridade que é possível fazer ou não fazer dentro daqueles que convivem conosco. Isso, nascendo do mundo. A gente tem esse trecho do livro de Mateus, trazido por Jesus, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, né, tudo consome, os ladrões. Isso nos faz lembrar do que a Jaqueline falou a respeito da avareza, né, da sovinice. Isso nos faz lembrar também daquilo que nós aprendemos com a doutrina, né, a história de Zaqueu, né, chamado de publicano, alguém que estava com uma relação muito íntima com o dinheiro, né, com os recursos, mas que buscou conhecer Jesus, e a história mostra, né, que ele sofreu a influência benéfica, né, purificadora de Jesus lá na casa dele, e isso nos faz pensar qual é o uso que nós temos que fazer, de fato, né, dos chamados tesouros da terra, né? E aí essa mensagem nos lembra que a gente precisa aprender a auxiliar os outros, e do quanto que essa prova, né, da riqueza, ou o quanto que nos testa ter acesso a recursos e pensarmos tanto mais em nós mesmos e nos nossos familiares, e pensar menos naqueles que estão fora do nosso alcance, os menos favorecidos, aqueles com quem a gente pode pensar que não tem responsabilidade sobre eles. Mas nós temos, se nós pensarmos que fazemos parte de uma família universal, sim, nós temos. E essa mensagem, ela nos fala sobre o quanto que muitos de nós só repensa as suas atitudes quando já está nas fronteiras da morte, né? E as migalhas de amor que nós distribuímos, os pequenos favores, os benefícios que fizemos ao longo de uma vida. Então, já que nós estamos tendo acesso a esse acervo de estudo maravilhoso que é a doutrina espírita,
por que não justamente repensar esse pensamento, essa postura tão materialista, que é a de tantos irmãos que nos cercam, né? De nos colocar numa posição de idolatrar os recursos, né? E de idolatrar o dinheiro, a riqueza e perder em nós. Eu acho que todos os mandamentos justamente a tentar resgatar o que há de melhor, já que a luz e a consciência está dentro de nós. Nós só precisamos dar essa oportunidade para que o melhor de nós se sobressaia nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né, na forma como lidamos e agimos com aqueles que nos cercam todos os dias, mesmo que não sejam os nossos familiares. Podemos passar para o próximo slide. Já estamos. Então, a mensagem acaba sendo essa, né, que nos solicita... Oi? Desculpa. Essa mensagem nos solicita nesse sentido, no sentido de servir onde quer que nós estejamos, da forma como pudermos, nos moldes de uma consciência tranquila. E aí a gente lembra do pensamento do bom senso, das atitudes precavidas e de previdência, lembradas assim muito sabiamente pela Jaqueline, porque também temos que pensar nas nossas responsabilidades com a nossa família. Então, tudo necessariamente precisa passar, sim, pelo bom senso, inclusive a caridade, né? Porque caridade não é tão somente essa virtude. Eu pensava aqui, né, no nosso lar, né? Na verdade, o nosso lar, ele é o laboratório, né? Nós nascemos onde nascemos exatamente para exercitar essas questões morais, e a família é o maior laboratório, né? Eu estava pensando nisso aqui, porque ser bom lá fora é muito fácil, né? É muito fácil a gente se ver uma vez ou outra, né? Mas dentro de casa, nesse laboratório, no dia a dia, é que a gente tem que exercitar essas querelas, né, essas dificuldades que a gente tem para tentarmos nos melhorarmos moralmente. Era isso aqui que eu pensava. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Texto adaptado. Muito bom. Olha só trecho. que interessante, né? Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Muito legal, né? Sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. A gente precisa estar lembrando disso o tempo todo. Precisa lembrar disso o tempo todo, porque às vezes até... para a gente não deixar escapar nenhuma oportunidade, né? Muito interessante essa colocação. A Regina Um dia, nas alfândegas da morte, as leis divinas determinarão recolho com avultados juros de alegria. Então, vale a pena, é um investimento, né? Se a gente comparar, né, a uma conta corrente, vamos dizer assim, onde você vai depositando, né, a sua conta vai rendendo positiva, juros. vai rendendo juros, está sempre, né, não está com a conta no vermelho, né? Então, se você age de forma contrária a isso, você vai ficando com débitos, né? Vamos dizer assim. Tereza está com a mão levantada. Tereza, isso.
Eu até chamei, eu resumi, né? A gente tem uma mania de falar contabilidade divina, né? Porque a contabilidade divina, na verdade, ela é de uma perfeição que, às vezes, a gente, ao longo da vida, faz coisas que a nossa percepção própria não tem noção, né? E, no entanto, a contabilidade divina, ela está tomando conta disso, né? E por nós vai passando desapercebida. E às vezes a gente diz assim, poxa, eu não fiz nada, né? Aparentemente parece que a gente não fez nada, mas Deus sabe tudo, né? Então, o bom da vida, como o Júlio falou aí, a gente se preocupar, focar nisso, é sempre fazer, porque à medida que a gente vai vivendo e a gente sempre vai fazendo alguma coisa boa, né? Mesmo que a gente se esqueça, que não é preciso que a gente se lembre mesmo, Deus está lá, tomando conta de tudo. E isso é que é legal, é criar essa disciplina dentro de nós. Maria Paula trazendo aí seus dotes de conhecimentos, né, de contabilidade. Superavitária ou Legal. deficitária. Superavitária. Eu gostei das palavras da Maria Paula. Parece até que ela está estudando contabilidade. Sabe tudo. Então. Eu sou técnica em contabilidade. Ah, tá, desculpa. É interessante, né? Porque ali fala dos juros da alegria. Isso se nós plantarmos o bem, então vai ser superavitário. Mas se nós fizermos o contrário, é deficitário. Uhum. De fato. Concordo com você, sem dúvida nenhuma, Maria Paula. Essa questão dos juros da alegria, né, e da contabilidade, do sistema contábil do universo, que essa mensagem traz, ela nos faz lembrar a justiça divina, né? A lei de causa e efeito, né? Que nos traz de volta aquilo que nós oferecemos ao universo, né? Então, acho que é importante a gente pensar e refletir muito sobre isso. Podemos passar para o próximo slide, Jaqueline? Só uma pequena contribuição antes de passar, Regina. Oi, está me ouvindo? Sim, tá? Estou te ouvindo. Eu lembrei de uma situação que eu vivi assim que eu comecei a participar no Damasco, efetivamente, né, já como trabalhadora. Eu tinha acabado de entrar para o município, né? E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu fiquei tão feliz, né? É uma aquisição bacana, né? Essa questão de você conquistar um lugarzinho, né, no campo profissional, e você se organizando financeiramente e tal, mas eu estava numa situação complicada naquela época. Mas eu lembro que quando eu fiz a minha primeira contribuição para o almoço, né, eu lembro da Neuzi falando: minha filha, não precisa, porque você está se organizando. Aí a lágrima veio na hora, porque a minha gratidão, né, por tudo que eu estava conquistando naquele momento, financeiramente falando, e eu tinha aquele sentimento de gratidão, até pelo Damasco, porque era também uma aquisição nova na minha vida, né, que era o conhecimento dos ensinos doutrinários e o quanto aquilo ia contribuir para meu melhoramento, né, vamos dizer assim. E eu lembro nitidamente daquele momento em que eu agradeci a ela e ela ficou feliz, né, com a minha participação e tudo. Estava nascendo ali, né, a nossa relação que é muito profunda, então isso ficou muito marcado para mim, essa condição naquele momento de auxiliar, ainda que um pouquinho, né, mas que como forma de retribuição. Foi muito bacana aquilo. Então vamos lá, vamos prosseguir. Nos lembra o óvulo da viúva, né, Jaqueline? Isso, você podia exatamente. Contribuir com um pouquinho, mas estava feliz de contribuir. Com certeza. Né? Então, essas manifestações de generosidade, tais como essa que a Jaqueline cometeu aí nesses tempos anteriores, justamente fala justamente desse
nosso momento de reconhecer que nós precisamos doar, né? Nos tornarmos solidários, forma, materialmente, moralmente, com aqueles que nos cercam. Evitar que nós nos tranquemos nessas torres que muitas das vezes, né, a gente vê alguns irmãos se trancafiarem, se encastelarem, e depois as pessoas, depois que se encastelam em determinadas situações, elas acabam tendo dificuldade de se relacionar com pessoas de outros níveis sociais. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a exercitar a humildade, né? A gente escuta muito no nosso mundo aquela questão de olha com quem você está falando e traz uma ideia de superioridade de uns em relação aos outros, e é uma das manifestações do orgulho do ser humano, né? De querer se colocar numa condição superior. Mas essa mensagem que fala de você e os outros, eu acho muito interessante, né? Que a gente precisa nos abrir, nós precisamos nos abrir para fronteiras além do nosso lar, né? Levando em consideração que nós precisamos lidar com a pessoa independente da vestimenta, independente da posição social, exercitar ao máximo a gentileza, sim, por que não? Mesmo que nós tenhamos que lidar com pessoas menos educadas, ou mais humildes, ou que não tenham assim o domínio mais perfeito da gramática, né, da exímia execução da língua portuguesa, e é importante deixar de lado determinados valores em nome de outros, que vão contribuir muito mais para o nosso crescimento espiritual como pessoa. Parou de novo. Eu ia tirar a câmera dela. Interrompi a câmera para ver se dá uma melhorada aí. Mas Congelou. sobre essa questão que às vezes eu estava comentando outro dia com a minha colega de trabalho, o quanto modificou, né, o estereótipo daquela pessoa que anda mal vestida, ou que é o negro que está na rua, que as pessoas já ficam atentas, e está vindo, né? Eu acho que antes era pior, mas ainda acontece. Hoje você não tem mais esse estereótipo do cara que vai te assaltar, ou que vai estuprar, ou que, né, é um 171, não está escrito mais na sua testa. Então, às vezes, que você quer ser, né, você não desconfia daquele que está bem arrumado, daquele que está falando bem, né? E são esses que vão te prejudicar, vamos dizer assim, né? O Júlio pode até falar melhor aí, tem vários exemplos dos salafrários, vamos dizer assim, do 171, né? O quanto chegam bem vestidos e te levam na lábia. Então, às vezes, a gente cai nessas armadilhas, né? Que são colocadas aí. 171 agora é virtual. Maria Paula está aí para falar, tá, amor? Ela levantou a mão e não deu tempo da Patrícia colocar aí. Ah, então tá. Lê o texto depois, esse texto está lá. É porque ela comentou, né, em torno dele, mas a gente pode... Tá, que o Júlio mesmo pode falar. Hoje em dia, o 171 é virtual, porque para clonar teu cartão, isso é um crime de estelionato, né? 171, e você nem vê a cara do indivíduo, e ele... Hoje mesmo, meu marido teve cartão clonado, foi bloqueado, 2 tentativas de 2000 e pouco. Assim, então, assim, tu nem vê mais, não tem mais cara o 171. Né? Ou é pelo telefone, ou o golpe é pelo celular. O Júlio pode falar disso. A grande verdade é que nós temos muito o hábito de julgar pela aparência, né? Nós estamos falando de caridade, de bens, e de ter e doar.
as pessoas julgam muito pela aparência, e as pessoas, para terem uma boa aparência, se preocupam muito mais com o ter do que com o ser. E aí acaba gerando esse tipo de coisa, né? Uns querem ter para parecer ser, quando, na verdade, não é isso. De fato, o estelionatário sabe disso. Então, ele vai ter sempre uma boa aparência, um bom verbo para poder iludir, e aí ele, então, levar a vantagem. É assim mesmo que funciona. Entendido. Regina, pode dar continuidade, tá? A gente estava só te esperando. Concordo. Olha, ok. Mais alguém vai fazer alguma colocação? Acho que podemos Alguém com a mãozinha continuar. levantada? Não tem, Podemos não. passar para Podemos. outra parte do slide? Podemos. Ok. Pode seguir para o próximo slide? Já estou. Está aparecendo para você? Pode. Não. É a sua internet. Posso ler, então, já que eu estou vendo? Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em você. Muito legal. Regina, a gente está com o tempo quase encerrando, vamos seguir. Então, você quer fazer algum comentário sobre esse texto? Será que ela está ouvindo, Patrícia? Eu não estou vendo nem ela. Acho que ela caiu de novo. Caiu. Eu queria só fazer um comentário, se alguém quiser contribuir aí. É muito legal, né? A gente já falou isso várias vezes e constata todo o tempo o quanto a gente fica feliz, né? Quando a gente faz um bem a outra pessoa, sem esperar mesmo a retribuição, né? Coisas que estão ao nosso alcance, que nem custam dinheiro algum, né? Para você poder auxiliar. Eu tenho uma experiência recente, Patrícia também, né? Uma ligação que eu fiz e eu consegui ajudar a companheira lá, a Ângela, a fazer a sua cirurgia, e ela, assim, sabe, fica querendo me agradecer o tempo todo. Eu estou enxergando o quanto isso faz bem, sabe? Tão maravilhoso, né? Então, a gente precisa estar cuidando mesmo dessa condição de auxiliar, né? De fazer aí algum tipo de caridade sem gastar nada. É o tempo que a Teresa falou lá na frente, né? A dedicação que você em favor do outro, né? Que a gente dar que o vai ouvido. respingar. É o dar o ouvido para o outro. Isso. Fazer um movimento, né, a favor, sair da zona de conforto, é aquele momento que você acha que você, não, eu estou sem tempo e tal, mas quando você... Eu fiquei pensando nisso outro dia, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que dedicar esse tempinho, né, para poder fazer isso. Regina, voltou? Vamos lá? Sim. Já fiz a minha colocação a respeito disso, acho importante que os colegas tenham feito também. Uhum. Essa questão do verniz social ainda é muito característica da nossa sociedade, mas eu torço, eu rezo
né, para que a gente consiga se libertar, né, disso no devir, no daqui para frente. Que essas máscaras sociais possam ser substituídas por um pouco mais de boa vontade, de franqueza, de solicitude. Acho que isso é um ponto importante para todos nós que somos espíritas. De alguma forma, a doutrina nos pede para trabalhar isso dentro de nós, né? É verdade. Mais alguém vai fazer alguma colocação? Eu sugiro Pode que a gente seguir? siga, porque o tempo está se esgotando. A gente vai precisar dar Ih, uma 9h30 acelerada. já. Isso. Chegamos no item 10, né? Nosso objetivo hoje é estudar o item 9 e o item 10. O item 10 Sim. ele vai falar do dinheiro na condição de servidor, né? O dinheiro como um elemento que é uma alavanca, mas é uma alavanca suscetível de ser manejada tanto para o bem quanto para o mal, e estudar e entender a importância da boa utilização do dinheiro é fundamental, é muito importante para todos nós, a ponto do nosso bom e velho Chico Xavier escrever um livro com esse nome, né? Dinheiro. Um livro verde que eu imagino que seja do conhecimento de alguns de vocês. E essa mensagem fala sobre isso. A pobreza é para os que sofrem a prova, né, da resignação, e a riqueza é para outros a prova da abnegação. Então, são provas pelas quais nós precisamos passar, né? E não tem solidariedade maior do que aquela em que você colabora com a prova do outro, de maneira a colaborar justamente com o crescimento dele, para que ele passe por essa prova e ganhe um patrimônio interno que vai engrandecer esse outro ser humano, independente de você ganhar alguma coisa com isso ou não. E aí o dinheiro ele pode te acorrentar à condição da avareza, mas ele também pode inspirar o trabalho, né? Inspirar as pessoas bem intencionadas a fazer o bem para toda a sociedade. O dinheiro pode fazer crescer oportunidades na educação, né? Ao mesmo tempo, se for mal utilizado, o dinheiro ele pode carregar a questão do orgulho, estimular o erro, e tudo isso depende do uso do nosso livre-arbítrio, se estamos fazendo o melhor ou o pior uso desse dinheiro ou desse recurso material que nós temos à nossa disposição, né? E aí é o que essa mensagem tenta nos dizer, se esse dinheiro é endereçado à cultura, ao progresso, ajudar o ser humano a crescer, ou se esse dinheiro está sendo direcionado para a enfermidade, para o erro, para os pecados, direcionados para rebaixar a condição do ser humano, né? Uma outra mensagem mais à frente vai falar do dinheiro utilizado nos vícios, né? O dinheiro sendo colocado à disposição de rebaixar a condição do ser humano. Tudo isso vai depender da maneira como nós utilizamos esses recursos, o recurso do dinheiro, o recurso da riqueza, o recurso dos bens, né? Que muitas das vezes herdamos, né? Não fizemos esforço para conseguir com o nosso próprio trabalho, né? A herança ela também é uma prova, uma prova de que nós podemos sim receber haveres para administrar, e vai depender da maturidade que nós já possuímos, vai depender do caráter que nós temos, vai depender do quanto de bem que nós queremos distribuir à nossa volta com aquilo que nos foi dado, né? Eu entendo e já vim aprendendo ao longo dos meus quase 50 anos de idade que se você distribui o bem, seja através da caridade material ou da caridade moral, esse bem ele retorna para você em algum momento.
E eu fico sempre torcendo para que o bem retorne nos meus dias de tempestade, nos meus dias de luta, de dificuldade, porque eu entendo que, na minha condição de espírito de terceira ordem, eu vou precisar de ajuda nos meus piores dias aqui na Terra. Então, eu fico sempre pedindo ao Criador que, se eu conseguir fazer algum bem ao longo da minha trajetória, que esse retorno aconteça nos meus piores dias, naqueles dias em que, porventura, eu não esteja tão bem para ser útil ao meu mundo, ao meu semelhante ou a mim mesmo. Queria saber as colocações feitas por você. Alguém já levantou a mão? Estou vendo aqui uma sinalização. Alguém levantou a mão, não foi? Microfone, Jaque. Você está sem microfone. O pessoal está falando no chat, Regina, que a Tereza falou que a prova mais difícil é o da riqueza devido às ofertas oferecidas. O Júlio está comentando que quando a gente faz um bem a alguém, quanto bem esse bem nos faz, né? E a Tereza coloca aí do merecimento dessa herança. Muitas vezes fortunas são reduzidas a nada. É verdade. Vamos para o próximo slide, Regina? Sim, sim. Podemos sim. Se ninguém tiver nenhuma colocação para fazer, podemos sim. Acho que isso. É nessa mensagem mesmo. Eu pensei que fosse na outra, mas é nessa mesmo que ele fala do quanto o dinheiro pode nos reduzir ao vício, ao egoísmo, né, ao aborto, ao entorpecimento, ao não desenvolvimento da inteligência humana, né, nos escravizarmos à criminalidade e à loucura, enquanto que, dependendo do uso que nós façamos, né, do bom senso que utilizemos no uso dos recursos que temos, isso também pode se desdobrar de uma maneira positiva, né, se desdobrar num aprimoramento, não só nosso, como tem daqueles que Congelou. Então, vou ler para a gente poder passar para o próximo, enquanto ela retorna. Detido na sombra do egoísmo, se for detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, se for confiado à caridade, é o amigo prestimoso, que vai alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Repara o dinheiro. Por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente do aborto, permanece a inteligência humana que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo e vê-los por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Tereza está comentando que o dinheiro faz parte da lei do progresso, pelo bem que ele vem a fazer, quando bem utilizado. É verdade. Se ela não retornou, Regina, seu microfone está fechado. Quer falar? Regina, abre o microfone. Não abriu. Ok, isso. Eu fiz a leitura da página anterior. Ainda falando... Vocês conseguem me ouvir?
Sim, a gente vai precisar ir caminhando para o encerramento, ou você quer Sim, deixar eu para a vi. próxima segunda para terminar? É. Não, eu acho que Tira sua câmera para ver se melhora a sua internet, Regina. Tá saindo, gente. Congelou. Congelou de novo? Então vamos à leitura dessa página, vamos lá. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle dos bens ou a orientação que lhes imprimimos. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições e pessoas. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. A Teresa comentou aí, né, no chat que o dinheiro é importante, sim, a gente não vive sem ele, por mais que o dinheiro não traz felicidade. Ele vai auxiliar na nossa caminhada, né? A gente não consegue viver sem. Quem vive sem vive dependendo dos outros. Então, é necessário que a gente tenha, né, o mínimo para a nossa sobrevivência, e a gente vai conquistando ali, vai fazendo com que a nossa vida fique um pouco mais confortável, né? O que a gente tem que saber, como a Regina também tinha falado, o nosso livre-arbítrio é como nós vamos utilizar, né, fazer uso desse recurso que também é uma prova, né, como a gente falou aí, a Regina tinha comentado, como que a gente vai fazer uso dele, né? Até que ponto ele vai auxiliar ou vai prejudicar os outros, né? Regina, você me ouve? Eu estou dando continuidade, amiga, só para não perder sim, estou te ouvindo, o Jaqueline. momento da fala, tá? Você pode Você está me continuar. ouvindo? Estou te ouvindo. Pode continuar. A linha de raciocínio. Ok. Então, essa mensagem, ela nos ajuda a pensar a questão da maledicência, do mau uso da palavra, quando nós temos ou quando nós não temos o recurso, o dinheiro, né, o elemento material que nos facilita ou que nos dificulta. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Ela precisava sintetizar, eu acho que a gente vai precisar ver se termina, né, na próxima segunda. E a gente, como a internet dela não está permitindo, a gente vai ter que fazer o encerramento. Eu vou descompartilhar. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro
luz que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Mestre amigo, depois da oitiva desta canção, que já é uma verdadeira prece, o que nós queremos é tão somente te agradecer pela noite maravilhosa, pelo aprendizado, suplicando, Mestre, que as nossas consciências sejam despertadas para a importância do tema que foi desenvolvido hoje. Os benfeitores da humanidade estão sempre chamando a nossa atenção para a importância da caridade. E foi destacado hoje, mestre querido, a importância da caridade moral, a importância de dar a palavra, o ouvido, o ombro
muito mais que a caridade material. A prece, por que não? Então, Jesus querido, dá-nos sabedoria para que essas lições, para que esse entendimento esteja sempre dentro de nós, circulando na nossa massa sanguínea, e que não esqueçamos jamais. Envolve-nos com seu manto sagrado, mestre amigo, e dá-nos sabedoria sempre. Que possamos ter contigo em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Júlio Filho. Eu não sei se a Regina já conseguiu retornar. Conseguiu? Regina, então nós compulsoriamente vamos ter que finalizar o nosso estudo devido ao avançado da hora, e nós te agradecemos, né, pela sua contribuição. Os textos ainda, com certeza, teriam mais algumas coisas a nos falar, né, para a nossa reflexão, mas a gente pode terminar na semana que vem, a gente conversa com o Berlim, né, para poder dar continuidade, se você assim desejar, e a gente finalizar, que eu acredito que você tenha ficado aí com vontade de falar um pouquinho mais, porque você se preparou para isso, e a gente finaliza, apesar de você ter muito bem transmitido, né, o principal objetivo, como o Júlio falou aí na prece, a gente com certeza vai ter esse restinho da semana para pensar, né, nessa nossa responsabilidade em relação à caridade moral, né? Se quiser dar as suas palavras finais assim de agradecimento, é agora, para a gente poder finalizar. Então, vamos deixar assim, eu então vou, em nome, né, dos nossos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, a gente te agradece pela sua dedicação, pelo seu preparo, que a gente viu que você se dedicou bastante para falar para a gente, e infelizmente a tecnologia, né, às vezes não contribui, e é isso mesmo, isso acontece. Então a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais na próxima semana, tá ok? Muito obrigada a todos que participaram, ficaram aí bravamente com a gente, vibrando, né, positivamente com a Regina. Fiquem com Deus e até quarta-feira para continuar o estudo sobre soberba. Um abraço e até lá. Com Júlio Filho, né? Isso aí.